Projeto aprovar revisão insana de direito constitucional, beleza? Aula agora de direito constitucional, uma matéria que sempre tem bastante questões aí, né? Muitas questões caem de direito constitucional. Professor David Batista, vamos iniciar aí. Eu grifei os pontos que a gente tem que, no mínimo, dominar, mas tem alguns pontos outros aqui que a gente vai ter questão, nós não vamos ter questões aqui, porque são pontos que podem cair também, beleza? E aí a primeira questão, ela vem no seguinte sentido. Vamos ler a primeira questão. A respeito da classificação das constituições, assinale a alternativa correta. Classificação das constituições sempre cai para a Polícia Civil, não sei porquê, né? A Constituição flexível é aquela que admite alteração como processo legislativo diferenciado em relação às leis ordinárias. Letra B. As constituições outorgadas é aquela que resulta de um processo democrático e de ampla participação popular. A Constituição material é aquela que possui a forma escrita e sistematizada em um único documento. A Constituição semirrígida é aquela que admite alteração por processo legislativo ordinário em algumas partes e dificultado em outras. A Constituição promulgada é aquela que resulta de um ato jurídico mandatário, que representa o texto normativo pronto. E aí, galera, qual é o gabarito dessa questão? Questão nível um pouco difícil, tá? Classificação das constituições, a galera não está tão acostumada. Qual é o gabarito dessa questão aí? A galera se desesperou e ficou pelo caminho lá, né? Porque muita gente não voltou. 7 pessoas. E aí, galera? Estão conseguindo usar o chat aí? Já meu chat está desativado? Deixa eu olhar aqui. Ah, não, a maioria tá mandando que a letra. Ah, tá ativado o chat. Thiago Reis mandou que vai de letra E. E aí, galera? Qual é o gabarito dessa questão aí? Por enquanto, só Thiago Reis participando ativamente. Cadê você, Flávio? Cadê você, Machado? Cadê você, Bayer? Classificação das constituições. Sempre cai. Machado vai indo de letra A. E aí, galera? Bayer tá indo de letra A. Flávio tá indo de letra A. Bayer tá indo de letra E. E aí, galera? Qual é o gabarito dessa questão? Amanhã a gente volta com direito administrativo e, contabilidade, falar algumas coisas sobre contabilidade, ver o perfil da banca e depois a gente volta com talvez falar alguma coisa de informática. Só revisar a informática, né? Falar assim, revisar. Graças a Deus vocês estão bem pra caramba em informática. Pegar aqueles temas que a gente não tem tanto conhecimento. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Vamos ver se já tem um gabarito. Tem outra questão, galera. Marca aí o gabarito que vocês jogaram. Tem outra questão. A questão 2 diz assim, ó. A Constituição Federal de 1988 classifica-se como uma Constituição. Letra A, promulgada, costumeira e semiflexível. Letra B, outorgada, escrita e flexível. Letra C, promulgada, escrita e rígida. Letra D, pactuada, costumeira e semirrígida. Letra E, outorgada, instrumental e rígida. Eu acho que eu dei aula disso só para a galera do projeto e para a galera do padrão. Eu fui professor de constitucional só dessa galera aí. E aí, galera, qual é o gabarito dessa questão? Não fui professor de outros cursos de constitucional, não. A maioria está dizendo que a letra C, que a Constituição ela é promulgada, escrita e rígida. Quanto à sua classificação. E aí, galera? A maioria está dizendo que vai de letra C,
Quem respondeu, respondeu, e quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível aqui, dá um e dá 2. Dá 1 é a letra D. Costumeira, semirrígida, a Constituição semirrígida é aquela que admite alteração para um processo legislativo ordinário em algumas partes e dificultoso em outras. E a 2 é a letra C, nossa Constituição é promulgada, escrita e rígida. Tem um resumo, galera, das classificações da Constituição aqui, ó, das Constituições. Depois vocês vão dar uma lida, beleza? Depois vocês vão dar uma lida com calma, falar um por um, beleza? Um por um aqui. Depois vocês vão dar uma lida com calma. Próxima questão aí, galera. Próxima questão, ela diz o seguinte: de acordo com as concepções sobre a Constituição, e aí é interessante que isso vai cair em prova, ela consigna a norma fundamental hipotética, não positiva, pois sobre ela embasa o primeiro ato do ato legislativo, não determinado por nenhuma norma superior de direito positivo. O trecho acima destacado remete os fatores reais de poder enunciado por La Salle em sua concepção sociológica. Letra B, alude à ideia que a essência da Constituição advém da realidade social em que o contexto constitucional estiver inserido. Letra C, tem por base a linha decisionista que funda a concepção política de Schmitt. Letra D, sustenta a concepção de que as leis constitucionais podem conter diversos elementos que não sejam propriamente constitucionais. Letra E, refere-se ao aspecto lógico-jurídico da concepção jurídica de Kelsen. E aí, galera, questão complicada pra caramba. Questão chatinha de responder. Não é difícil, ela só é chatinha. Reis está dizendo que é a letra E. Mota está dizendo que é a letra E. E aí, galera? Bayer está dizendo que vai de letra E. Bora! Vanderlei já botou até a fotinha da família aqui no perfil, né, Vanderlei? Todo mundo no estado. Vanderlei já botou a fotinha do perfil aqui, a família dele toda, que já quer Casa Grande já olhar logo e já sabe. Casa Grande já tem que olhar e já saber logo, né, cara? Para quem que ele tem que entregar o pagamento. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível aí, galera. E aí vai uma explicação. Letra E, refere-se ao aspecto lógico-jurídico da concepção jurídica de Kelsen. Cuidado, a Constituição, a classificação das Constituições, ela tem algumas concepções. A primeira concepção que a gente vai falar é a concepção política, que é a concepção de Carl Schmitt. Carl Schmitt fala que a Constituição ela é uma decisão política fundamental. Apareceu a palavra decisão política fundamental, é o conceito político de Constituição, de Carl Schmitt. Beleza? Hans Kelsen vem com o conceito jurídico. E o Hans Kelsen vem dizendo que ela é a norma fundamental. Ela é o fundamento de validade de outras normas. Ela é a norma maior. Ela é a primeira norma. Esse é o conceito jurídico, a concepção jurídica de Constituição. Ferdinand Lassalle vem com a ideia do contexto social. Fernando Lassalle diz que a Constituição verdadeira são os fatores reais de poder. Ele diz que uma Constituição ela não reproduz a realidade de uma sociedade, ela é uma mera folha de papel, beleza? Essa aí é a concepção sociológica, beleza? Então vamos com calma. Concepção política. Quem escreveu? Carl Schmitt. Para ele, a Constituição ela é uma decisão política. Pronto. Concepção jurídica. Quem veio com essa ideia? Hans Kelsen. Então, a Constituição é a norma maior, é a norma fundamental, é o fundamento de validade das normas inferiores, é a norma primeira, é a norma primeva, beleza? Ferdinand Lassalle vem com a ideia da concepção sociológica de Constituição. Para ele, a Constituição que vale
é a constituição social, são os fatores reais de poder. Uma constituição que não reproduz a realidade da sociedade é uma mera folha de papel. Apareceu essa palavra, mera folha de papel, fatores reais de poder, concepção sociológica. Norma fundamental, norma primeira, fundamento de validade, Hans Kelsen, concepção jurídica. Decisão política fundamental, Carl Schmitt, concepção política. Beleza? Conseguiram salvar aí? Conseguiram salvar aí ou não? Boa, vai ficar gravado, hein? Vai ficar gravado. Beleza? Tem que salvar por essas palavrinhas aí, porque sempre aparece na questão. Eu quero saber o seguinte, essa questão é bem fácil, ó. Ela diz o seguinte: assinale a alternativa que exemplifica uma norma formalmente e não materialmente constitucional. Olha só, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém podendo nela penetrar sem o consentimento do morador, salvo os casos de flagrante delito ou desastre. Letra B, o ensino da história no Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro. Letra C, toda pessoa tem direito a nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Letra D, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantidos na forma da lei a proteção dos locais e cultos e suas liturgias. Está querendo um exemplo de uma norma que é formalmente constitucional, mas não é materialmente constitucional. E aí? Aí eu vou explicar para vocês o que é uma norma formalmente constitucional e uma norma materialmente constitucional. E aí, galera? Tiago Reis está dizendo que vai de letra B. Carol Majewski está indo de B. É Majewski ou Majewski que lê? Bayer está indo de B. Vanderlei está indo de C. E aí, galera? Podemos? Galera, primeiro aí, o que é uma norma formalmente constitucional? Uma norma formalmente constitucional é uma norma que ela está na Constituição, beleza? Ela está na Constituição, mas digamos que ela poderia ser tratada em outro local que não a Constituição, digamos assim, beleza? A materialmente constitucional são as normas que realmente tratam de direitos fundamentais, organização do Estado, é que a gente entende que deveria ser do texto da Constituição. Nossa Constituição é uma Constituição extensa, é uma Constituição prolixa, não é isso? Ela trata de muitos assuntos que não deveriam estar lá, beleza? E aí, essa norma aqui, ó, o ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, é uma norma que ela é formalmente constitucional, mas ela não é materialmente constitucional, beleza? Ela poderia ser tratada em outro documento, digamos assim. Resumindo, a grosso modo, seria essa a melhor explicação para ficar mais fácil o entendimento, beleza? Poderia ser tratada em um outro documento, beleza? Não precisaria estar no texto constitucional necessariamente. Próxima questão. Essa questão sempre cai, né? Poder constituinte. O poder constituinte é interessantíssimo a gente dar uma estudada nele. O poder constituinte é o poder criado para modificar. O poder constituinte é o poder criado para. É o poder de criar ou modificar as normas constitucionais. O poder constituinte é classificado em poder originário, poder derivado ou reformador. Qual é o gabarito? Gente, da questão 4. A questão 4, o gabarito é a letra B, não é isso? Aqui, ó. Gabarito letra B. Beleza? O poder constituinte é classificado em originário, derivado, reformador ou decorrente. De acordo com essa classificação, assinale a alternativa correta. Antes de ler a B, C e D aqui, deixa eu falar. Eu vi alguns comentários, que eu estou aprendendo a olhar os comentários lá no YouTube. Obrigado pelos elogios. E tem gente falando, professor, pode melhorar o tamanho da letra, o tamanho do material. Para ser sincero para vocês, eu não sei nem futucar isso aqui ainda. Eu estou aprendendo. Cada dia eu aprendo uma coisinha. Beleza? Então, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência comigo, que eu estou tentando fazer o meu melhor para ajudar vocês.
O poder constituinte originário somente está submetido às limitações expressas ou explícitas, ou explícitas materiais, previsto no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Letra B. O poder constituinte originário é inicial, autônomo, limitado juridicamente, incondicionado, soberano na tomada das decisões, um poder de fato e político permanente. Beleza? Letra C. O poder constituinte derivado é incondicionado, não está submetido a nenhuma situação de limitação expressa ou implícito no texto constitucional. Letra D. O poder constituinte derivado decorrente, assim como o reformador, por ser derivado do originário e por ele criado, é também jurídico e encontra seus parâmetros de manifestação nas regras estabelecidas pelo poder originário. Sua missão é estruturar a Constituição dos Estados-membros ou, em momento seguinte, havendo necessidade de adequação e reformulação, modificá-la. E aí, galera, qual é o gabarito? Questão chatinha, né? Poder constituinte, originário e derivado sempre é questão de prova, pelo menos uma. É um texto, é um tema avançado, eu considero avançado. Mas hoje você vai entender. Qual é o gabarito aí, galera? Carol tem dúvida. A Justiça suspendeu a PP São Paulo, hein? Justiça suspendeu o PP São Paulo porque não tem vaga para mulheres. Vanderlei falou que vai de letra E. Não tem E não, Vanderlei. A, B, C e D. Vanderlei foi de letra E. Bom, foi na E de novo. E aí, galera? Lá no em São Paulo, a justiça suspendeu o concurso. Vanderlei, seu teclado tá com problema. Tá indo só letra E aí. Quem respondeu, respondeu. Eu vou entender que você quis mandar a D aí, né, Vanderlei? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova, se der tempo. O gabarito possível aqui, o poder constituinte derivado é a letra D. Vamos dar uma olhada no poder constituinte? Com calma. Primeira coisa aí, vocês têm que conhecer o poder constituinte originário. O que é o poder constituinte originário? O poder constituinte originário, ele é um poder de primeiro grau, é um poder genuíno. Ele cria uma nova Constituição, ele cria um novo Estado, beleza? Vamos supor que nós estamos o quê? Hoje, nós estamos regidos pela Constituição de 1988. O Estado é a República Federativa do Brasil. Pode ser que amanhã crie-se um novo Estado, beleza? Crie-se uma nova Constituição. Isso aí, a Constituição de 2026. O Estado pode ser República Americana do Brasil de não sei o quê, República dos Concurseiros. Pode ser. E aí, galera, é um novo Estado, galera. Se é um novo Estado, esse poder constituinte originário, ele é um poder político, é um poder inicial, é um poder incondicionado, é um poder permanente, é um poder ilimitado juridicamente e é um poder autônomo, beleza? Salva essas características porque cai em prova. Principalmente esse ilimitado juridicamente é um novo Estado. Ele pode mudar os direitos e garantias fundamentais todos, ele pode abolir um monte de coisa, ele pode estabelecer um monte de coisa nova que você abomina, ele pode estabelecer um novo Estado, ele é ilimitado juridicamente. Beleza? Show? Aí, passando o poder constituinte originário, nós teremos o poder constituinte derivado. Beleza? O poder constituinte derivado é um poder agora de segundo grau. Beleza?
ele consiste em modificar a Constituição Federal por meio das emendas constitucionais e também de elaborar as constituições dos estados, beleza? Esse poder é um poder jurídico, é um poder derivado, agora é um poder limitado e subordinado. Subordinado a quem? É subordinado à Constituição, é subordinado ao poder constituinte originário, ele tem que obedecer o que a Constituição estabelece. Ele é condicionado porque, na sua forma de exercício, é determinado pela Constituição Federal. Então, as emendas constitucionais, elas têm que obedecer à Constituição, elas têm que respeitar a Constituição, senão elas são declaradas inconstitucionais. As constituições estaduais também têm que obedecer à Constituição Federal, beleza? Não pode violar a Constituição Federal, porque elas são parte do poder constituinte derivado. Aí, galera, olha só, o poder constituinte derivado, ele vai se subdividir em poder constituinte derivado reformador, aqui é campeão de prova, consiste no poder de modificar a Constituição Federal por meio das emendas. Beleza? Show? Poder constituinte derivado reformador. Beleza? Poder constituinte derivado reformador consiste em poder modificar a Constituição Federal. Beleza? Por meio das emendas. Vou até escrever aqui, ó. Por meio das emendas. Beleza? A Constituição Federal. Beleza? Esse é o poder constituinte derivado reformador. Qual é o poder constituinte derivado decorrente? O poder constituinte derivado decorrente é o poder que a Constituição Federal estabelece para os Estados-membros se auto-organizarem por meio das suas próprias constituições. Beleza? O revisor aqui não é tão interessante. Já exauriu e não é interessante estudar. Mas eu quero que você salve esses dois, beleza? Então vamos com calma, só para ver se vocês entenderam. Deixa eu tirar aqui do card, depois a gente responde essa questão. Galera, o poder constituinte originário, ele é limitado? Sim ou não? O poder constituinte originário, ele é limitado? Sim ou não? Carol disse que não. E o derivado, é limitado? Isso aí, beleza? Show de bola. É isso aí. O poder constituinte originário, ele é subordinado? Isso aí, Carol disse que não. E o derivado? Isso aí. Beleza. Então, tem que sempre fazer essa ideia. Qual é o nome do poder constituinte derivado que permite criar a Constituição dos Estados? Mandaram aí. Originário, não. Qual é o nome do poder constituinte derivado que permite criar as constituições dos estados? Decorrente. Qual é o nome do poder constituinte derivado que permite alterar a Constituição Federal? Reformador. Então, você já sabe o básico sobre o poder constituinte originário, beleza? E derivado. É isso que eu preciso que vocês levem para a prova. Questão 6 aí. O reconhecimento da multiplicidade de ideologias culturais, religiosas, econômicas e sociais no âmbito de uma nação remete ao seguinte fundamento da Constituição do Brasil. Letra A, dignidade da pessoa humana. B, autodeterminação dos povos. C, prevalência dos direitos humanos. D, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E letra E, pluralismo político. E aí, galera? É muito fácil essa questão, né? Questão 6. Às 23 horas, a gente volta com direito penal parte especial. Beleza? Tá calor aqui hoje, hein? Meu Deus. Edson disse que a 6 é a letra A. Majeski disse que é a letra E. Reis foi de E. Mota foi de letra E. Baia foi de letra E. E aí, galera? O reconhecimento da multiplicidade de ideologias culturais, religiosas e econômicas e sociais no âmbito de uma nação remete ao fundamento da Constituição Federal do Brasil. Qual é aí? O reconhecimento da multiplicidade de ideologias culturais. Você está dizendo que é o quê? Esse país é um país o quê?
A maioria está indo de letra E. Quando a gente fala do Brasil, nós estamos falando da multiplicidade de ideias, de convicções, de culturas, de religiões. O Brasil realmente é um país plural, beleza? É um país plural. Isso aí é o pluralismo político. A ideia de defender várias ideias, várias crenças, várias raças. Não confunda pluralismo político com pluripartidarismo. Pluralismo político é uma coisa, pluripartidarismo é outra. Pluralismo político são a ideia, ideologias, culturas, religiões, econômicas e sociais. Isso é pluralismo político. Pluripartidarismo é a ideia de ter vários partidos políticos, beleza? Gabarito possível. Ali é a letra E, depois a gente vai confirmar, beleza? Mas tem uma outra questão. A questão diz o seguinte: de acordo com as disposições expressas na Constituição Brasileira de 1988, assinale a assertiva que indica os princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais. Prevalência dos direitos humanos e autodeterminação dos povos. Letra B, soberania e dignidade da pessoa humana. C, solução pacífica dos conflitos e dignidade da pessoa humana. Letra E, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Quais são aí que regem o Brasil nas suas relações internacionais? Quais são os princípios aí que regem o Brasil nas suas relações internacionais? Edson Carneiro disse que vai de letra A. Reis falou que vai de letra A também. Bayer, Mota e Miranda estão indo de letra A. Machado, só nome de Polícia Civil, né, velho? Majestic, Miranda, Machado, Mota, Bayer, Carneiro e por aí vai. Só nome de Polícia Civil. Dias e por aí vai. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova, se der tempo. Gabarito possível dessa questão é o gabarito. A 6 é a letra E, a 7 é a letra A, beleza? Prevalência dos direitos humanos. Eu coloquei aqui as explicações. Primeira coisa aí, lembra que o preâmbulo da Constituição, ela não é norma constitucional, não tem força obrigatória, beleza? Lembra disso para a prova. Os fundamentos da República Federativa do Brasil, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político, beleza? Show? Os poderes aí, nós temos o poder legislativo, executivo e judiciário. Depois vocês vão dar uma lida. O artigo 3º são os objetivos: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização. Ixi. Erradicar a pobreza e a marginalização, beleza? Reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceito de raças, origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras discriminação, beleza? Então tem que salvar isso aí para o dia da sua prova, beleza? E aqui os princípios das relações internacionais. Cuidado, não confunda aqui a prevalência dos direitos humanos com dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana é um fundamento. Prevalência dos direitos humanos é um princípio das relações internacionais. Os princípios das relações internacionais são independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político, beleza? Tem que salvar isso aí para o dia da sua prova e vamos avançando. Questão 8. A questão 8, eu acho que ela volta para os princípios lá, né? Ou para os fundamentos. De acordo com a Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que a independência nacional e a concessão do asilo político são, letra A, objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, políticas públicas de fortalecimento da República Federativa do Brasil no cenário econômico mundial, direitos sociais de inserção da figura central de partidos políticos na República Federativa do Brasil, instrumento de incentivo a manifestações individuais da República Federativa do Brasil, princípios que regem a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. Qual é o gabarito aí? Questão rápida, né? Acabamos de ver.
Bora que são 30 questões, galera. 30 questõezinhas. Já estamos quase na questão 10. Gabarito possível, a letra E, princípios que regem a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. Aqui, galera, é questão fácil demais, a gente até fez essa questão. São direitos sociais atribuídos à Constituição Federal, exceto. O que não é direito social aí, galera? Proteção à maternidade, assistência aos desamparados, educação, acesso à informação, previdência social. O que não é direito social? Questão muito fácil. A maioria está dizendo que vai de letra D. A maioria está dizendo que vai de letra D. Podemos? Quem respondeu, respondeu. Questão fácil, questão que não tem como bater cabeça, é menos de 1 minuto na prova. Se ficar mais de 1 minuto é porque está querendo perder tempo mesmo, são 100 questões. Tem que lembrar que vocês estão acostumados a fazer prova com 60 e 70 questões, agora são 100, hein? Trabalhar o tempo legalzinho. Gabarito possível, a letra D, acesso à informação. São direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e a infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programas permanentes de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Questão 10. A questão 10 diz o seguinte, decorei o artigo 6º para redação, muito bom. Considere a seguinte situação hipotética, olha só. A Prefeitura de Alto Alegre dos Parecis, eu acho que é isso, por meio de um decreto municipal, determinou a suspensão imediata de perfis em redes sociais de cidadãos que criticassem publicamente o ato da administração, sem prévia notificação ou possibilidade de defesa, sobre o argumento de combate à desinformação. Com base nos princípios fundamentais e direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal, a medida viola principalmente qual? Viola principalmente o quê? O princípio da legalidade, por não ter previsão em lei formal. B, o princípio da proporcionalidade, por ser medida desarrazoada à finalidade pretendida. O princípio do devido processo legal, por não garantir defesa e contraditório. O princípio da supremacia do interesse público, por priorizar interesses individuais. O princípio da separação dos poderes, ao usurpar a função do Poder Judiciário. Viola o que aí, galera? Mandou retirar a rede social da galera, editou um decreto, mandando retirar a rede social da galera que criticasse, sem direito aí a se manifestar. Pode se manifestar contrário, não. Só vai perder a rede social. Fere o que aí? Edson Carneiro disse que vai de letra A, está dizendo que fere a legalidade por não ter previsão em lei formal. Ele perguntou, fere principalmente qual, né? Deve ferir outros, mas ele quer principalmente qual que fere aqui diretamente. Questão polêmica, mas é boa. Eu acho que a IDCAP só vai liberar essa nota depois das 10 horas, das 22. Essas novas notas. Pô, sumiram com a nossa nota, cara. Deu tempo nem de comemorar, não, pô. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Galera, ele editou o decreto. Então, tinha uma norma. Beleza? O que ele fez foi não garantir contraditório e ampla defesa. Princípio do devido processo legal por não garantir a defesa e o contraditório. Beleza? Show? Ele não permitiu. Ele falou que ia tirar a rede social sem direito a defesa nenhuma. Beleza? E ele perguntou principalmente qual princípio. Mestre, você já passou em tantos que nem vibra. Não, no caso, eu nem. Meu foco é delegado, eu vou ficar felizão de que eu passar para delegado. Agora eu tô indo aí, tô feliz aí com as aprovações, mas assim, não tem aquele. Entendeu? Só eu fico feliz por vocês, aí eu vibro pra caramba. Sobre a eficácia de direitos fundamentais nas relações entre particulares, eficácia horizontal, assinale a alternativa correta. Os direitos fundamentais só produzem efeito nas relações entre indivíduo e Estado.
não alcançando relações entre dois ou mais particulares. No Brasil, admite-se que os direitos fundamentais possam ter eficácia nas relações entre particulares, impondo limites ao exercício de autonomia privada. A eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas é irrelevante, uma vez que todos os direitos podem ser livremente negociados entre os particulares. D. A chamada eficácia vertical dos direitos fundamentais refere-se à sua aplicação entre particulares, e não em face do Estado. Letra E. Não há lei infraconstitucional que regule a aplicação dos direitos fundamentais das relações privadas. E aí, galera? Eficácia horizontal. Obrigado, Edson. Bondade de vocês aí. Mas tenha certeza que estudar com vocês aqui me ajuda muito na prova, tá? Me ajuda muito na prova. Beleza? Estudar com vocês aqui me ajuda muito na prova. Até às vezes uma questão que vocês erram me ajuda lá no dia da prova a não errar. E aí o bom é que vocês erram muito, né? Uma questão que vocês erram aí me ajuda a não errar no dia da prova. Vocês erram pra caramba, me ajuda pra caramba. E aí, galera? Vocês são bobos demais. Vocês são bobos demais. A maioria tá indo de letra B. A maioria tá indo de letra B. Vambora? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível, a letra B. No Brasil, admite-se que os direitos fundamentais possam ter eficácia nas relações entre particulares, impondo limites ao exercício da autonomia privada. Realmente, direito é eficácia horizontal, nós temos dois particulares, um em uma ponta e outro em outro. Quando esses direitos entram em choque, um direito vai ter que prevalecer com base no caso concreto. O juiz vai analisar com base no caso concreto. Beleza? Você foi tomar o meu patrimônio e eu estava armado, eu defendi meu patrimônio, meu direito à proteção ao patrimônio prevaleceu sobre a sua integridade física, porque eu atirei em legítima defesa. Beleza? São dois direitos iguais que entraram em choque. Beleza? Até porque num hospital particular, por exemplo, não pode ferir a dignidade. É isso aí também. Também tem essa ideia. Assinale a alternativa correta a respeito do habeas corpus, conforme previsto na Constituição Federal. Muito fácil. A questão de habeas corpus sempre cai, é muito fácil. O habeas corpus só pode ser impetrado pelo próprio paciente, sendo vedada a propositura por terceiros e pelo Estado. Letra B. O habeas corpus pode ser utilizado para tutelar qualquer direito fundamental, inclusive questões de natureza civil, como direito à propriedade, família e sucessões. Letra B. Letra C. O habeas corpus é cabível quando alguém sofre ou se encontra ameaçado de sofrer violência ou coação na sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Letra D. O habeas corpus depende de pagamento de custos judiciais para ser processado, salvo se a parte for beneficiária da justiça gratuita. E aí, galera, qual é o gabarito dessa questão? Muito fácil, a maioria tem de letra C. Quem respondeu, respondeu, e quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível aqui, galera. E aí eu deixei a tabelinha, a letra C, eu deixei a tabelinha do habeas corpus aí, beleza? Tem que lembrar que o único que não precisa de advogado é o habeas corpus, beleza? Habeas data e habeas corpus e ação popular são gratuitos. Lembra que a ação popular só vai ser grátis se ele tiver de boa fé, beleza? E aqui tem as palavrinhas-chave: habeas corpus, liberdade de locomoção. Habeas data, proteger direito à informação ou retificar a informação em bancos públicos ou de caráter público. Mandado de segurança, proteger direito líquido e certo não amparado por HC ou habeas data. Mandado de injunção, sanar a omissão legislativa, falta de norma regulamentadora. Ação popular, ato lesivo à moralidade, ao patrimônio público e por aí vai. Beleza? Tem que lembrar o HC e o habeas data. Beleza? Habeas corpus e habeas data são grátis. Beleza? A ação popular só é grátis se tiver de boa fé. Se tiver de má fé, vai ter que pagar custos e honorários de sucumbência. Beleza? Isso aí é o quê? É mnemônico? É feriado? Ah, lembrei. Cara, achando que habeas corpus era um feriado, né? Que vinha depois de Corpus Christi. Achando que habeas corpus era um feriado que vinha depois de Corpus Christi. Valeu, boa lembrança. Muito bom.
Gente pensando que habeas corpus era um lanche. Vendia Big Mac e habeas corpus. Galera, acerca dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Brasileira de 1988, assinale a assertiva correta. As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais dependem de regulamentação para terem eficácia? Não haverá prisão civil por dívida, salvo do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável da obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por maioria absoluta dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. O crime de racismo e as ações de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático são inafiançáveis e imprescritíveis. Letra E, conceder-se habeas data sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício do direito à liberdade, o exercício dos direitos de liberdades constitucionais, das prerrogativas inerentes à nacionalidade e à soberania e à cidadania. E aí, galera? Não, Rayane, é só o gabarito. Depois não pode mandar ninguém ler de novo, não. É só o gabarito, senão você influencia a galera. É só o gabarito. Depois a gente justifica. Senão a galera acaba, uma pessoa que não respondeu ainda, acaba mudando, acaba alterando, influencia. Manda só o gabarito. Vanderlei foi de letra E, a maioria está indo de letra D. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível aí, galera. Os crimes de racismo e ação de grupos armados na ordem constitucional e do Estado Democrático são inafiançáveis e imprescritíveis. Deixa eu só confirmar um detalhe aqui, galera. A maioria gabarito possível é a letra D. Deixa eu só verificar aqui a questão na Constituição da imprescritibilidade dos grupos armados. É isso aí, inafiançável e imprescritível. Aqui, a Vanderlei mandou letra E, mas seria D. Ah, entendi, Vanderlei. Porque eu achei estranho você marcar lá que o habeas data é para falta de norma regulamentadora. Achei estranho pra caramba. Mas aí você errou, então, na hora de passar pro gabarito, né? Você errou na hora de passar pro gabarito. Paciência. Seu teclado tá doido, sua caneta te atrapalhou. Prof, por que a B está errada? Vamos voltar na B aqui. Não haverá prisão civil por dívida, salvo o do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável da obrigação alimentícia, beleza? Deixa eu só verificar esses termos, esses 2 termos aqui, ó. Voluntário. Deixa eu só olhar esses 2 termos aqui. Oh, deixa eu voltar. Inexcusável, certo, né? Deixa eu só ver se está certo aqui, se está escrito certo. Não haverá prisão civil por dívida, salvo o responsável no adimplemento voluntário e inexcusável da obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Essa parte aí é complicado, porque ela cobrou, não foi revogado, não. Segundo o texto, deixa eu ver, acerca dos direitos e garantias fundamentais, assinale a de 1988, assinale a opção correta. Olha, ela não perguntou segundo o texto, né? Ela não perguntou segundo o texto. Essa questão, se ela perguntasse segundo o texto, eu iria anular, beleza? Porque segundo o texto está certo. Mas ela perguntou acerca dos direitos, então é o que você tem um entendimento. Essa parte do depositário infiel está com sua eficácia suspensa, paralisada, do depositário infiel, beleza? Então eu vou manter ela, porque ela não perguntou segundo a Constituição, segundo o que está escrito. Aqui ela perguntou acerca dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição, assinale a alternativa correta. É uma questão polêmica, porque a B também está na Constituição, mas sabemos com a interpretação que esse depositário infiel está com seus efeitos paralisados, beleza? Vou manter a questão, mas é porque ela perguntou acerca dos direitos, então é uma interpretação do que você lê. Ela não perguntou exatamente o texto, beleza? Em consonância com o artigo 5º da Constituição Federal, podemos afirmar: não há crime sem lei anterior que o defina, porém há possibilidade de pena sem prévia combinação legal? Letra B. A lei considera crime inafiançável suscetível de graça ou anistia,
apenas os definidos como hediondo. Letra C, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano, e a decretação de perdimento de bens, ser nos termos da lei, estendidas aos sucessores, e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio total de cada sucessor. Letra D, não haverá penas de suspensão ou interdição de direitos. Letra E, não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Muito fácil essa questão, né? A, B, C, D ou E? A maioria está dizendo que vai de letra E. A maioria está dizendo que não será concedida a extradição de estrangeiros por crime político ou de opinião. A maioria está dizendo que vai de letra E. Os pessoal tá só no F5 na IDCAP, né? Só no F5, 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 F5 e nada. Grande Rebouças, Rebouças apareceu aí, tava treinando, né, Rebouças? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. O gabarito possível, aqui é a letra E. Não será concedida a extradição de estrangeiros por crime político ou de opinião. Beleza? Depois vocês vão dar uma lida aí no artigo 5º, inciso, acho que é 52, não é? Isso é 52. Márcia, ó, direito de nacionalidade agora. Márcia, filha de brasileiro e mãe americana, nasceu na Argentina enquanto seu pai atuava como embaixador representando o Brasil. Sendo assim, a Constituição Federal, para a Constituição Federal, Márcia é considerada o quê? Brasileira nata, americana nata, brasileira naturalizada, americana naturalizada, estrangeira. Márcia é o quê, galera? Muito fácil essa questão, né? Galera, aquela lá de improbidade administrativa que cobrou o texto da lei, se eles não anular e vocês entrarem judicialmente por causa de um ponto, eu acho que vocês conseguem. Ela fugiu muito do edital, porque o edital não fala na lei de improbidade. Entendeu? Mas, assim, é uma grana que vai ter que desembolsar, né? Por um não, por 2 pontos. Tem que fazer o cálculo. Aquela lá fugiu do edital, porque o edital não falou da lei de improbidade. Eles colocaram um número ainda da lei de improbidade. Então, ela está totalmente fora do edital. E o edital é lei do concurso. Então, foi ilegal aquela questão. A maioria está dizendo que a letra A. Aí ele falou, porém depende. Depois que a gente tirar a resposta aqui, a gente vai ter que ver por que esse depende aí. Tá criando coisa, não tá não? Gabarito possível é brasileira nata. Vamos lá, me gerou curiosidade. Por que depende, Ryan? Joga aí no chat, por que depende. Eu fiquei em dúvida agora, se depende aí. Não. Você tá olhando a lei de outro país, pô. Não pode cobrar a lei de outro país, não. Não depende, não. Para nós brasileiros. No seu edital não vai ter Constituição americana, entendeu? Seu edital vai ter só a Constituição brasileira. Ela é brasileira nata, pô. Entendeu? Pai é embaixador. Quando ela ficar maior lá, ela decidir, aí é. Por isso que eu coloquei. Sim, entendi. Mas aí é o que eu tô falando. A gente não pode criar coisa onde não tem. Tendo uma prova, se a gente começar a criar o depende, a gente vai achar lá, americana nata, ou americana naturalizada. Só que a lei, a gente já tem que desconsiderar. Porque, mesmo que não tivesse aqui essa situação, a gente não poderia nem colocar americana. Porque para a gente colocar americana, teria que estar lá no edital, lei americana. Entendeu? A gente não sabe se ela seria americana nata ou naturalizada. Porque a gente não estudou isso. Então a gente tem que se ater só eu entendi que você levou assim, para a prática, né? Mas aqui no dia da prova, a gente vai ter que olhar só o que pode cobrar. O que pode cobrar é o seguinte: ou ela seria brasileira, ou ela não seria brasileira, ou ela seria brasileira nata, na nossa Constituição trata, ou naturalizada. Ou, na pior das hipóteses, estrangeira, mas não americana, que a gente não pode afirmar, porque senão ele estaria cobrando direito internacional. Direito internacional é só para juiz, promotor e por aí vai. Entendeu? Mas eu entendi sua linha de raciocínio, muito boa. Por isso que me gerou dúvida aqui desse depende.
mas foi além do que o edital pedia. Você fez igual a IDCAP na prova agora, cobrando improbidade administrativa. Você fez igual a IDCAP cobrando improbidade administrativa. Foi além da prova, foi além do edital. São brasileiros natos. Olha, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de país estrangeiro, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Isso aí é a primeira situação de brasileiro nato. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Show de bola. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição competente ou venham residir na República Federativa do Brasil e optem, olha só, optem a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Todos nessa situação aqui seriam brasileiros natos, beleza? Sim, por exemplo, se ele não tivesse a serviço, ela seria estrangeira e a gente não podia alegar que seria americana nata, porque a gente não conhece a lei americana. Eu entendi sua linha de raciocínio. São brasileiros agora naturalizados agora. Quem é naturalizado? Os que, na forma da lei, adquiriram a nacionalidade brasileira, exigido aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Esse é o brasileiro naturalizado. Qual é o outro aí? Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a sua nacionalidade brasileira. Beleza? 2 situações de naturalizados. Depois vocês vão dar uma lida aí nos países de língua portuguesa. Beleza? Acho que repetiu? Repetiu. Deixa eu tirar isso aqui, então. E aí nós vamos para a questão 16. Rayane está igual. A Mota falou, Rayane está igual eu, brigando com a questão. Vamos lá. Mas eu entendi a linha de raciocínio. Os brasileiros natos são privativos, aos brasileiros natos são privativos os cargos de... Qual é o cargo aí? Presidente, vice-presidente, governador? Presidente, vice-presidente oficial das Forças Armadas? Presidente, vice-presidente e senador? Presidente, governador e senador? Presidente, vice-presidente e vereador? Qual é um cargo de brasileiro nato? Joyce está dizendo que é a letra B, Reis está dizendo que é a letra B. E aí, galera? A diferença de concurseiro para concursado. Vamos lá. O concurseiro é uma pessoa que já tomou café e na hora de misturar o açúcar, viu a formiguinha e falou, vai embora que é bom para as vistas. Beleza? Agora o concursado não. O concursado nem café com açúcar toma. Porque ele é fit, ele é saudável. De manhã é mal um cafezinho com mamão, né, com a fruta, com iogurtezinho, leite com pera. Esse aí é o concursado. Concurseiro não, é o café no meio do açúcar lá, formiga, e já vai embora para dizer que melhora as vistas. Serei eternamente concurseiro. Vamos lá. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Cuidado, gabarito possível aqui é a letra B. Presidente, vice-presidente e oficial das Forças Armadas. Beleza? Tem que tomar cuidado. Eu acho que tem aqui, ó. Os cargos privativos de brasileiro nato. Vamos lá? Privativo de brasileiro nato, os cargos de presidente e vice-presidente da República. Presidente da Câmara dos Deputados. Cuidado, se for só deputado, pode ser nato ou naturalizado. Presidente do Senado Federal. Só brasileiro nato. Se for só senador, nato ou naturalizado. Ministro do Supremo Tribunal Federal. Aqui é só brasileiro nato. Cuidado. Ministro do STF é só brasileiro nato. Se for ministro do STJ, Superior Tribunal de Justiça, aí pode ser brasileiro nato ou naturalizado. Carreira diplomática, só brasileiro nato. Oficial das Forças Armadas, só brasileiro nato. Ministro do Estado e Defesa, só brasileiro nato. Beleza? Toma cuidado aí para não errar. Cuidado com esse ministro de Estado da Defesa, porque não falou ministro da Justiça aqui. Falou ministro de Estado da Defesa. Aqui é a questão, depois vocês dão a lida, perda da nacionalidade. Eita, travou foi tudo agora. Deixa eu verificar aqui. Questão 17. Deixa eu mudar. Questão 17 diz o seguinte. Paulo, nascido nos Estados Unidos, filho de pais brasileiros, que vieram legalmente para o Brasil, quando completou 18 anos, decidiu residir no país junto de seus familiares.
e, após completar a maioridade, decidiu optar pela nacionalidade brasileira. À luz da Constituição Federal, Paulo poderá entrar com um pedido de nacionalidade brasileira, e ele será considerado brasileiro nato ou naturalizado. Letra A. Paulo não poderá pedir a nacionalidade brasileira, pois nasceu e foi criado nos Estados Unidos, sendo este o seu país de origem. Letra B. Paulo não poderá pedir a nacionalidade brasileira, pois seus pais residiam legalmente nos Estados Unidos, sendo esse seu país de origem. Letra C. Paulo será considerado brasileiro naturalizado, pois nasceu e cresceu nos Estados Unidos, sendo esse seu país de origem. Letra D. Paulo será considerado brasileiro naturalizado, pois seus pais residiam legalmente nos Estados Unidos, sendo este seu país de origem. Letra E. Paulo será considerado brasileiro nato, pois antes de completar a maioridade veio residir no Brasil, quando então decidiu optar pela nacionalidade brasileira. Muito boa, muito fácil essa questão. Vocês já dominam essa matéria e eu sei que vocês vão acertar. A maioria está indo de letra E. A maioria está indo de letra E. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível é a letra E. Paulo será considerado brasileiro nato, pois antes de completar a maioridade veio residir no Brasil, quando então decidiu optar pela nacionalidade brasileira. Beleza? Ó, repetiu a questão? Ali era 17. Aqui, ó, repetiu, então vai ser anulada. Questão anulada. Questão 18 foi anulada. Questão 18 foi anulada porque ela é repetida. O computador tá dando loucura aqui, ó. Questão 19. Questão 19 diz o seguinte: de acordo com a Constituição Federal vigente, é permitida a perda ou a suspensão dos direitos políticos no caso de. E aí, galera? Incapacidade, a perda ou suspensão dos direitos políticos. No caso de incapacidade relativa, condenação criminal, recusa em cumprir obrigação imposta ou prestação alternativa, cancelamento da naturalização, improbidade administrativa nos termos estabelecidos em lei. Ele veio para o Brasil antes de completar a maioridade. Aí, depois que ele completou, ele pode escolher a nacionalidade brasileira. A questão só diz que ele veio para o Brasil antes de ficar maior. E começou a residir aqui. Beleza? A questão não está tão bem formulada, não, mas é isso que ela está dizendo. Ó, antes de completar a maioridade, ele veio residir no Brasil. Aí se entende que depois de completar a maioridade, ele pediu. E aí, galera, ele optou. E aí, galera, qual é o gabarito aí? Cuidado, que ela perguntou uma situação que pode gerar uma perda ou uma situação que pode gerar a suspensão, beleza? Não é perda e suspensão, não. É uma perda, uma situação ou que pode gerar uma perda ou que pode gerar a suspensão dos direitos políticos. Questão mal formulada pela IBAD, mas é o que tem, beleza? E aí? Muita gente boa, hein? Muita gente boa classificada do projeto aprovar. Feliz pra caramba. Pela nota provisória, né? Pela gabarito, pela lista que a galera tá mandando. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível aqui, galera. A improbidade administrativa importará a suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário
na forma e na gradação previstas em lei, beleza? Sem prejuízo da ação penal cabível, o gabarito é a letra E, improbidade administrativa. A questão não foi bem formulada, confesso, mas é o que tem, foi a IBAD que fez, a gente tem que pegar aí também o estilo da IBAD e ficar esperto. Segundo a Constituição Federal, a soberania popular e a B. Vamos voltar aqui na B? Deixa eu só verificar. A B está dizendo o seguinte, calma aí. Eita, calma aí, Vanderlei, travou aqui. A B está dizendo o quê? Condenação criminal. Mas, se não me engano, é a ideia da condenação criminal transitada em julgado, né? A condenação criminal tem que estar transitada em julgado. Beleza? Então, é uma situação, eu acho que por isso que ela deixou errado essa questão. Segundo a Constituição Federal, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, plebiscito com valor igual para todos, plebiscito pelo referendo e pela iniciativa popular, referendo com valor igual para todos, sufrágio universal e pela iniciativa popular. Questão fácil. Eu tenho que parar de ficar falando esse negócio de questão fácil, né? Quem aí estava com as suas notas erradas? Manda um joinha aí lá na IDK. Quem aí apareceu a nota menor? Ou maior, né? Dá um joinha. Alguém aí teve a nota errada lá? Rebouças disse que a nota dele estava errada. Rebouças. Muita gente reclamou, né? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. O gabarito possível aqui, galera, é o sufrágio universal pelo voto direto e secreto. Beleza? Aqui é o artigo 14, depois vocês vão dar uma lida. Beleza? Até tem que apagar isso aqui porque está na outra folha. Beleza? Aqui, ó, tem a continuação do 14. Questão 21. Vamos lá para a gente encerrar, porque daqui a pouco eu tenho que voltar, tomar um banho, comer alguma coisa e voltar para a gente fazer direito penal parte especial. Vamos ver se vocês seguram o rojão mesmo ou estão só de show, né? Em relação aos direitos políticos, assinale a alternativa correta nos termos da Constituição Federal e aqui cobrou o entendimento do Supremo Tribunal Federal também. Para concorrer a outros cargos, o presidente da República e os senadores dos estados, estados, governadores de estado e Distrito Federal devem renunciar ao respectivo mandato até 6 meses antes do pleito. Letra B. Letra B. São inelegíveis no território da jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos afins até o 3º grau, ou por adoção do presidente da República, de governador de estado ou território, de Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 3 meses anteriores ao pleito, salvo se for titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Letra C. Não é possível a prática de ocupação de cargo de presidente das casas legislativas, federal, estadual, distrital e municipal, por cônjuge, companheiro ou parente, direto ou colateral, até o 3º grau, do chefe do Poder Executivo e do respectivo ente federado. Letra D. O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. Se contar com menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se das atividades, mas se contar com mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato de diplomação para a inatividade. E aí, galera? Questão relativamente complexa, mas, ao mesmo tempo, dá para entender aqui se você fizer uma leitura com calma. Reis está dizendo que vai de letra D. Bora, faltam 9 questões aí. É isso? Vanderlei está indo de letra E de novo. Rayane, letra D. Rebouças indo de letra D. Mota, letra D. Bayer, letra D.
Cuidado, calma, calma, Lorena. Depois a gente manda a resposta. Manda só o gabarito. Depois a gente discute aí. O Vanderlei tá demais mesmo. O Vanderlei tá acelerado. Manda só a resposta. Depois a gente discute. Estão pelo celular, entendi. Entendi. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível é a letra D. Beleza? Sobre os militares, depois vocês vão dar uma lida no artigo. Aí o artigo eu não vou lembrar aqui, não. Mas se não me engano é 37, tem que olhar lá. Beleza? 37 não. Depois eu vou olhar. Não botei o artigo aqui, não, esqueci. Questão 22. O título 4 da Constituição Federal dispõe sobre a organização dos poderes. Em relação a essa temática, assinale a alternativa correta. O princípio da separação dos poderes é rígido, impedindo a colaboração entre os poderes? Letra B. O poder legislativo e executivo são independentes, mas o poder judiciário se sobrepõe em relação aos dois primeiros. O Tribunal de Contas, a Defensoria, o Ministério Público também são poderes da República Federativa do Brasil. Letra D. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Galera, mais fácil do que a IDCAP, mais certo do que a IDCAP anulando questões. São duas questões certas, quando fáceis, né, de acontecer. Duas questões fáceis de acontecer. A primeira é a IDCAP anular questões. A segunda é acertar uma questão dessa aqui. Beleza? Qualquer prova da IDCAP, certeza que vai anular pelo menos uma, duas, três, quatro, cinco. E a outra certeza que a gente tem é que se cair uma questão dessa aqui, a gente acerta. Não pode errar na hora de passar para o gabarito, né? Mas no caderno de prova vai estar lá que a gente marcou certo. Gabarito possível aí, tesouro. Gabarito possível. Ixi, meu computador tá travando todinho. Complicado. A altura dessa do campeonato. Gabarito possível é a letra D, beleza? Gabarito possível é a letra D. Não vou enrolar muito aqui não, hein, galera? Aí, ó. Loucão, tá loucão. Daqui a pouco começa a passar as alternativas sem eu pedir. 23, questão 23. O Poder Judiciário, assim como o Poder Legislativo e o Poder Executivo, possui autonomia administrativa e financeira. Considerando as disposições da Constituição republicana sobre o assunto, bem como acerca das garantias funcionais, assinale a alternativa correta. Por não apresentar o mesmo conteúdo e finalidade, o Poder Judiciário está dividido em estadual e federal. A vitaliciedade do juiz não é impedimento para a perda involuntária do cargo. Letra C. A inamovibilidade impede que o magistrado seja removido contra sua vontade, exceto se houver interesse público. Letra D. É permitido ao magistrado que exerça outro cargo ou função? É permitido ao magistrado que exerça outro cargo ou função? Não entendi essa, não. Aos magistrados é permitida a dedicação a atividades políticas partidárias? E aí, galera? Qual é o gabarito? Vai por eliminação, qualquer coisa. As garantias funcionais aí, sobre as garantias funcionais. Questão fácil também. Tem que parar com isso, né? Por enquanto, o Majestic está indo de C. Cem por cento indo de C. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Tem aula minha aí sobre Poder Judiciário, Ministério Público. Aí na movibilidade, salvo motivo de interesse público, aí gabarita letra C. Beleza? Depois vocês vão dar uma olhada com calma. Vamos avançando aí, galera, por conta do horário. Vamos lá. Tibério Supris é deputado federal, sendo contratado pelo Poder Executivo Federal para liderar o movimento de autorização de trânsito para as Forças Armadas no país amigo, beleza? De país amigo, pelo território nacional, para participar de força conjunta administrativa pela Organização das Nações Unidas.
Nos termos da Constituição, essa autorização de trânsito é de competência de quem? Exclusiva do Congresso Nacional, excepcionalmente do Conselho de Governadores, concorrente entre Câmara dos Deputados e Senado, concomitante entre Senado e Presidente da República. E aí, galera? Quem vai analisar isso aí, galera? A maioria está dizendo que vai de letra D. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Galera, isso é competência exclusiva. Competência exclusiva do Congresso Nacional, beleza? É competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar o presidente da República a declarar guerra, a celebrar paz, a permitir que forças estrangeiras transitem no território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. Isso é exclusivo do Congresso Nacional. Beleza? Aqui eu deixei as funções aí. Beleza? Próxima questão. A questão diz o seguinte: após ser protocolada uma denúncia contra o presidente da República pela prática de crime de responsabilidade, o presidente da Câmara dos Deputados leva a respectiva casa à apreciação do pedido para a instauração do processo de impeachment, em face do chefe do governo federal. Os deputados decidiram pela autorização de instauração de processo. Considerando o fato narrado, é correto afirmar que o presidente do STF funcionará como presidente da sessão e decidirá a respeito da condenação do presidente da República nos crimes de responsabilidade. Letra B. O Senado Federal decidirá por 2/3 dos votos de seus membros acerca da condenação do presidente da República nos crimes de responsabilidade. Letra C. Compete privativamente ao Senado Federal processar o presidente da República nos crimes de responsabilidade e ao presidente do STF proceder com o julgamento. Letra D. Compete privativamente à Câmara dos Deputados, por voto de 3/5 dos seus membros, a autorização para a instauração de processo contra o presidente da República. E aí, galera? Qual é o gabarito da questão? A maioria está mandando o quê aqui? Nada, né? Faltam 5 questões, galera. Questão complexa e questão chata, né? Mas é uma questão que muda muito a pontuação. Questão que muda muito a pontuação. Acho que o professor Gervani está fazendo uma revisão também, hein, galera. O professor Gervani está fazendo uma revisão sobre Maria da Penha. Depois acabar aqui, dá um pulo lá no Instagram dele. Estou postando aqui no Instagram do projeto. Vou mandar o link no grupo. O professor Gervani já é policial civil, entendeu? Escrivão, né? Excelente professor, dono da Cora Concurso. Galera, gabarito possível aqui é a letra B. Senado Federal decidirá por 2/3 dos votos, seus membros, acerca da condenação do presidente da República nos crimes de responsabilidade. Beleza? Show de bola. Aqui eu deixei grifado para vocês. Beleza? Próxima questão, questão 26. A questão 26 diz o seguinte: considerando a Constituição Federal de 1988, assinale a opção correta a respeito do Ministério Público. Sempre cai uma questão do Ministério Público, né? São princípios institucionais do Ministério Público: a unidade, a indivisibilidade, a independência funcional. O Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais disponíveis. Letra C. O Ministério Público elaborará a sua proposta orçamentária independente dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Letra D. A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização do Supremo Tribunal Federal. E aí, galera? Qual é o gabarito dessa questão? Questão fácil também. Eu falo que eu vou parar com esse negócio de falar questão fácil, né? Tentar copiar o link aqui. Se eu conseguir copiar o link, eu vou mandar para vocês da aula do professor Gervani.
A aula dele é professor, é um professor excelente. Vale muito a pena, né? Para quem quiser assistir aí, né? Assistir. Mandei lá no grupo. A maioria está indo de letra A, né? A maioria está indo de letra A. A maioria está indo de letra A. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. O gabarito possível aqui é a letra A. São princípios institucionais do Ministério Público, a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Depois vocês vão dar uma lida com calma aí. Questão 27. Questão 27. Dada a necessidade de interlocução entre as carreiras públicas, Guilherme, membro do Ministério Público, palestrou para os agentes públicos integrantes da Agência Brasileira de Apoio à Gestão, do SUS. Durante a sua exposição, conferiu-se especial atenção institucionais do órgão que é por ele integrado. Nesse cenário, considerando a disposição constitucional, não é função institucional do Ministério Público. O que o Ministério Público não faz? Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e zelar pelo serviço de relevância pública, de direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, requisitar diligências investigatórias e instauração de inquérito policial, indicando os fundamentos jurídicos da sua manifestação processual, defender judicialmente os direitos e interesses da população indígena, promover exclusivamente a ação penal pública na forma da lei. E aí, galera? Aqui perguntou o que não é, né? O que não é isso aí. Perguntou aqui o que não é. Deixa eu só verificar aqui, que eu acho que eu até botei o gabarito aqui errado. Vamos ver se eu apaguei a resposta. Não, se for isso que eu estou pensando, é sacanagem. Quem respondeu, respondeu. A maioria foi de letra B. A maioria está dizendo que a letra B não é função do Ministério Público requisitar diligência investigatória e instauração de inquérito policial, indicando os fundamentos jurídicos. Isso é função do Ministério Público, sim. Defender judicialmente o interesse da população indígena, deixa eu só confirmar isso aqui. Defender o interesse da população indígena. Eu acho que é esse que é o gabarito. Você quer ver? Esse é a defensoria. Galera, aqui eu tinha colocado o gabarito errado. Deixa eu só colocar. Eu coloquei o gabarito errado aqui, ó. Mas vamos verificar. Eu coloquei o gabarito D, mas olha só, eu não posso entender que ele promover exclusivamente e privativamente. É a mesma coisa. Beleza? Eu acho que essa questão D não está certa. Beleza? Zelar pelo efeito de direito total, promover a ação civil pública, promover a inconstitucionalidade, defender judicialmente o interesse da população indígena está certo também. Beleza? Expedir notificações, exercer o controle externo da atividade policial, requisitar diligência investigatória, está certo também. Qual é a outra ali qual é a outra que está faltando aqui? A outra que está faltando é zelar pelo efetivo respeito dos poderes e do serviço de relevância aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias para a sua garantia. Eu acho que essa parte aqui não tem ali nas competências dele, né?
Eu acho que eu mudei o gabarito aqui na hora de passar. Deixa eu só voltar aqui. Cadê aqui? Zelar, 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 zelar. Deixa eu só voltar aqui, galera. Galera, essa questão foi anulada, velho. Essa questão vai ser anulada. Questão anulada. Todas essas aqui são funções. Eu acho que eu apaguei na hora lá de editar a questão anulada. Todas essas aqui são funções. É impossível que ela colocou a letra D só por conta do exclusivamente em vez de privativamente. Entendeu? Aqui, ó, volto aqui, vou tirar esse gabarito aqui, vou anular essa questão, beleza? Todas essas são funções, beleza? Deixa eu riscar aqui para a galera entender, senão daqui a pouco tem aluno mandando mensagem por que não está riscando. Vamos para a questão 28. Vamos para a questão 28, já estamos terminando. Questão anulada. Beleza? Não, ele pode requisitar. Ele não falou instaurar, não. Ele falou requisitar. Requisitar ele pode. Segundo prevê a Constituição Federal, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento em creche para escolas crianças de 0 a 6 anos de idade, educação básica gratuita de 4 a 16 anos de idade, assegurada inclusive a oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Letra C, o ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que não tiveram acesso na idade própria. A educação básica obrigatória e gratuita de 5 a 17 anos de idade, assegurado, inclusive, a sua oferta gratuita para todos para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Letra D, letra E, atendimento em creche para escolas das crianças de 0 a 4 anos de idade. Segundo a Constituição, a maioria tem de letra C. O que diz a Constituição aí? Sabadão é revisão de véspera, hein? Eu acho que ainda dá tempo de você comprar a revisão de véspera lá na JUS. E outra, vai fazer online também. Você pode assistir a aula de casa. Beleza? Tem online também. Vai ser presencial e online. Dá para você comprar a sua vaga e assistir de casa aí. Os professores tops lá dando aula. Melhor de todos aí, ó. Jaime Wellington. Camisa 10. O professor Jaime é fora da curva. Vai estar lá ministrando aula de direito constitucional, se não me engano. Professora Luciana, informática. Pô, informática, a mulher é fera demais. É fera demais. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível é a B, conforme 208.4 aqui, ó. A educação é obrigatória para crianças de 4 a 17 anos de idade, assegurado inclusive a oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Beleza? Toma cuidado. Vocês não podem confundir com a educação em creche para escola, que é 5 anos de idade. Beleza? Show? Estamos encerrando. Questão 29. Questão 29. Questão 29 diz o seguinte: considerando as disposições constitucionais sobre a polícia no Brasil, pode-se dizer que as polícias militares e corpos de bombeiros militares, fácil demais, né? São forças auxiliares em reserva do Exército, bem como estão subordinadas aos governadores? Letra B, são forças auxiliares em reserva do Exército, bem como estão subordinadas à Polícia Federal. Letra C, estão subordinadas aos governadores juntamente com as polícias civis, federal e rodoviária federal. Letra D, são subordinados aos governadores, possuindo independência financeira e administrativa. Letra E, são responsáveis pelo policiamento ostensivo e patrulhamento das rodovias federais. E aí, galera, qual é o papel aí, qual é a ideia que nós temos da Polícia Militar e dos corpos de bombeiros militares? Lembrando que abriu o concurso para corpo de bombeiro militar, hein? 28 aninhos aí, quem tem, já pode se preparar para oficial do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo. É uma boa, hein? Os demais que são coroas aí, é esperar mesmo, passar na Polícia Civil, comprar uma rede e descansar. Deixa os meninos aí pegando o sol quente do asfalto, aí, do sol de meio-dia, fardado. Isso aí é para os meninos de 18. 18 a 28. Nós que passamos disso aí é sombra e água fresca. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, Vitor tá só de butuca de olho aí, não tá participando hoje não, né? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível. São forças auxiliares e reserva do Exército, bem como estão subordinadas aos governadores do Estado.
Galera, deixei tudo aqui ó, sobre as polícias, sobre os órgãos de segurança. Oh, passou rapidinho. Sobre os órgãos de segurança pública. Essa questão eu vou ler com vocês aqui, mas já apareceu o gabarito ali. Não adianta falar muito dela, né? No que concerne às medidas coercitivas previstas, inerentes aos direitos do cidadão no fluxo do estado de defesa, é correto afirmar. Galera, vou direto para a questão aqui, porque já apareceu o gabarito lá, né? Vocês querem ler aí e mandar o gabarito? Eu sei que vocês já viram. Ela não vai valer ponto, não. Faça a leitura aí e 1 minuto para vocês mandarem o gabarito. Manda aí, galera. Manda aí. Qual é o gabarito que vocês chegaram? Não travou, não. A maioria aí desistiu, né? Não mandou a resposta. A maioria desistiu, não mandou a resposta. Vamos lá? Gabarito possível aí, galera. Gabarito possível. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Já tinha aparecido lá o gabarito. Galera, deixa eu falar para vocês. Gabarito possível aqui é a letra D. O decreto de estado de defesa será considerado em estado legal extraordinário, devendo implementar os pressupostos constitucionais e materiais informais, e sendo posteriormente viável a aplicação da medida coercitiva de suspensão das imunidades parlamentares federais, desde que mediante aprovação de 2/3 dos membros das respectivas casas. Aqui deu o gabarito da questão letra B, a banca, questão complexa, questão chata. Mas por enquanto é o que tem, né? O gabarito dela. Mas faça a leitura aí, galera, disso aqui que eu deixei do estado de defesa, ó. Estado de defesa, estado de sítio, faça uma leitura. Tem outra questão? Tem não, ó. Estado de defesa, estado de sítio, faça a leitura. Eu deixei aqui um outro ponto que eu quero que vocês leiam, beleza? Porque eu acho que pode cair, beleza? Da organização administrativa. Faça a leitura disso aqui, beleza? Do jeito que está aqui, do jeito que eu estruturei, beleza? E aí eu encerro com a palavra, é a mesma palavra de hoje mais cedo, né? Moisés disse lá, ó, se não for a tua presença, não nos faça sair daqui. Galera, então vamos com calma, paciência. Daqui a pouco, às 23 horas, vou terminar o material aqui, vou tomar um banho, vou comer alguma coisa. Às 23 horas eu volto com direito penal, parte especial. Beleza? E assim a gente vai seguindo, caminhando e cantando, seguindo a canção. Beleza? Tem alguns que já ficaram pelo caminho, hein? Entre mortos e feridos, só está restando a gente. Vanderlei disse aí, ó, 22 e 27. Muito bom. Entre mortos e feridos, só os fortes sobrevivem, né? Entre mortos e feridos, só os fortes aí que sobrevivem. Parabéns, vamos para cima.
Vamos para cima. Eu estava vendo hoje lá sobre o tênis. Vocês viram que eu postei lá no Instagram? Um tênis limpo e um tênis sujo. É fácil ficar na teoria, não é? Agora ir para a luta, fazer prova com vocês lá e mostrar que é possível, eu tô junto nisso aí também. Beleza? Um abraço, vamos para cima. Recuar, galera, só se for para pegar impulso, hein? Vamos para cima sempre. Uma vitória aí.